Meus queridos irmãos da TV Caminho Livre, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bom, no último vídeo eu comentei o sonho de Ellen White com Tiago White e aproveitei para fazer algumas afirmações que eu nunca tinha feito aqui na TV Caminho Livre sobre a questão dos mortos, né? Meses atrás tive um contato com meu grande irmão e amigo, o pastor Sérgio Barbas, pastor presbiteriano lá de Belém, que me fez um convite para que eu pudesse expor a ele as razões pelas quais eu não creio na imortalidade da alma, na existência de inferno, no tormento eterno. Eu sou um aniquilacionista. Assim como se tornou um dos maiores teólogos do século XX, John Stott, e era calvinista, um homem, era reformado, um grande teólogo, um dos teólogos mais respeitados no mundo em sua época. John Stott se tornou aniquilacionista. Bom, vamos lá. Eu quero começar, a partir desse vídeo, a fazer alguns questionamentos e, de novo, eu abro o vídeo dizendo o seguinte: olha, eu não quero ofender você que acredita na imortalidade da alma, que acredita na existência de inferno e que acredita no tormento eterno dos ímpios. Não estou aqui para te ofender, não estou aqui para brigar com você, né? Eu tenho amigos e irmãos que creem em tudo isso, né? Eu os respeito e não há motivo para discórdia aqui, entende? Só que eu tenho que expressar a minha opinião. Eu pensei que jamais eu faria isso aqui. Eu acho que eu cheguei até a afirmar algumas vezes que eu não trataria desse tema aqui, para não ferir a sensibilidade de ninguém, especialmente daqueles que me acompanham aqui na TV Caminhão Livre e que creem na imortalidade da alma, creem na existência de um inferno, creem no tormento eterno. Então, assim, tem gente que me segue, que me dá suporte, que me apoia aqui, que crê em tudo isso. Continuam sendo meus amigos e irmãos queridos, né? Não há motivo para briga e para discórdia por conta disso aqui, não, né? Então vamos lá, eu quero abrir uma linha de raciocínio com vocês a partir desse vídeo aqui, ok? Vamos lá então. Primeiro eu quero que vocês abram comigo. Olha, aqui a gente estuda a palavra de Deus. Aqui a gente não tem preguiça de abrir a palavra de Deus, tá? Jó capítulo 38, versículo 4. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda, se você tem entendimento. Olha, sabe por que essa pergunta é muito importante? Porque ela foi feita por Deus a Jó. É por isso que essa pergunta merece não apenas uma resposta, mas várias respostas. Várias respostas que possam contribuir para que a visão de nós mesmos progrida, evolua, cresça, amadureça, se fortifique. Então, analisa a pergunta que Deus fez para Jó. Onde você estava, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda, se você tem entendimento. E o que Jó respondeu para ele? Jó não tinha resposta para essa pergunta, tanto é verdade que lá no capítulo 42, ele vai dizer que ele pôs a mão na sua boca, né? Porque ele não tinha o que responder a Deus. Eu não me lembro bem, eu me lembrei agora desse texto, mas eu não me lembro exatamente onde é que ele está. Mas Jó não consegue responder a essa pergunta que Deus lhe fez. Onde é que você estava, Jó? Onde é que você estava? Vocês sabem por que Jó não pôde responder essa pergunta? Sabem por quê?
Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Sabem por que Jó não conseguiu responder? Porque ele não estava em lugar nenhum. Ele não estava em lugar nenhum. Se a alma é imortal e Jó possuía uma alma, todos irão concordar com isso. Onde é que estava a alma de Jó quando Deus lançava os fundamentos da terra? Onde? Quem é que pode, com base na palavra de Deus, responder a essa pergunta que Deus fez a Jó? Olha, vamos ler agora Romanos 4,17. Abra aqui comigo. Aqui a gente estuda a Bíblia. Romanos 4,17. Um texto que aparentemente não tem nada a ver com o assunto, mas terá. Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos. E olha esse detalhe aqui, é para esse detalhe que eu quero que você preste atenção. E chama a existência as coisas que não existem. Chama a existência as coisas que não existem. Então, respondendo à pergunta que Deus fez a Jó, onde é que você estava, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? Você nem existia. Você só estava na ideia, só existia na ideia de Deus, no projeto de Deus, na mente de Deus. Mas você não existia, nem enquanto carne, nem enquanto um fenômeno etéreo, que se convencionou chamar de alma. Você não existia. Essa é a resposta. Quando a gente abre em Gênesis capítulo 2, verso 7, vamos lá? Eu quero ler na Almeida Revista e Atualizada, segunda edição, que é uma tradução mais utilizada e mais conhecida. Gênesis 2, versículo 7, vamos ler? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Alma vivente. Nefesh. Alma vivente. O homem passou a ser alma vivente depois que Deus o formou. Na Nova Almeida Atualizada, o texto é o seguinte: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Veja, o homem foi feito, o homem se tornou alma vivente ou um ser vivente no momento em que Deus, do pó da terra, como vai dizer aqui a versão, a Bíblia de Jerusalém, está aqui comigo a Bíblia de Jerusalém, são detalhes que precisam ser observados, tá? Vamos ler aqui verso 7 na Bíblia de Jerusalém. Então Yahvé Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Interessante essa expressão, Deus modelou, né? O homem do pó da terra, argila, né? Então Deus fez ali uma espécie de boneco, uma espécie de estátua, né? Veja, esses termos que eu utilizo não são termos técnicos, é só para que a gente possa entender. A gente ilustra para que a gente possa facilitar o entendimento de quem
não tenha familiaridade com as tecnicalidades teológicas e possa compreender o que a gente está tentando dizer. Então veja, o homem foi feito a partir daquele instante. E a partir daquele instante, ele se torna alma vivente. Ou seja, não foi antes. Foi a partir daquele instante em que Deus modelou do pó da terra, fez ali um barro e construiu o boneco de Adão, o primeiro ser humano a ser criado. O que os espíritas não concordam, os espíritas que acreditam na imortalidade da alma. Eles não concordam com isso, que Adão e Eva foram os primeiros seres humanos da Terra. Ok, não vamos entrar nessa questão. Então, o que a gente pode deduzir desse texto do versículo 7 de Gênesis? Vamos ver aqui outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês. Gênesis 2, versículo 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não, escute esse detalhe, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Então, quando Adão é feito do pó da terra, como diz a Bíblia de Jerusalém, da argila, quando ele modela a argila, o barro, e sopra-lhe nas narinas o fôlego de vida, o ruach, a palavra hebraica para espírito, antes disso acontecer, o que a Bíblia está dizendo? Não havia ninguém. Não havia ninguém. Não havia ninguém em termos humanos, em termos de criaturas humanas na terra. Não havia ninguém para cultivar o solo. Então o homem é criado, e a partir daquele instante em que Deus sopra-lhe nas suas narinas o fôlego de vida, o ruach, é a partir daí que ele se torna um ser vivente, uma alma vivente. A Bíblia não fala de uma alma pré-existente. A Bíblia não fala disso. É a partir do instante em que Deus modela do pó, faz ali um barro e modela Adão, e sopra ali nas narinas o fôlego de vida, é que ele se torna uma alma vivente. Verso 8. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então veja, detalhe, não havia ninguém antes de Adão. Do pó da terra Deus o formou. A vida foi soprada a ele. E a partir disso é que o homem se torna alma vivente. São 4 fatos para os quais não há como tergiversar. Nós estamos sendo orientados e seguindo única e exclusivamente aquilo que a palavra de Deus nos diz. Agora presta atenção no outro detalhe interessantíssimo. Logo após o pecado de Adão, Deus amaldiçoa toda a terra. E o que ele faz com Adão e Eva? Vamos ler? Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 22. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado, e depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Então presta atenção nisso aqui. Por que Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden? E colocou ali um querubim com a
espada flamejante vigiando a árvore da vida. Porque Deus jamais permitiria um ser pecador, uma alma vivente, provar da árvore da vida e viver o quê? Eternamente. Isso pressupõe o quê? Que o homem não tinha vida permanente ou vida eterna em si mesmo. Então esta alma vivente que foi proibida, logo depois do pecado, de provar da árvore da vida para viver eternamente, é uma indicação de que ele não possuía vida. Esta alma não possuía vida imortal. Porque, do contrário, qual o sentido de Deus proibir esta alma vivente ou estas almas viventes, já que estamos falando de Adão e Eva, provarem do fruto da árvore da vida? Deus não faria nenhum sentido Deus proibi-los de provarem do fruto da árvore da vida, porque eles já seriam almas imortais. No caso de Adão e Eva, aqui. Vocês estão entendendo? Agora vamos analisar os fundamentos do que está em Gênesis 3,19. Lê comigo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Presta atenção nessa afirmação de Deus para Adão, logo depois do pecado. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado. Essa alma vivente chamada Adão foi formada da terra. Até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó. E ao pó voltará. Você, Adão, é pó. Você é pó. Prestem atenção na importância, na essência, no sentido, no significado de Deus dizer para Adão e, consequentemente, para todos nós: Paulo, você é pó, Paulo. Você é pó. Você é pó. E antes de você, não havia um você em condição etérea. Não havia ninguém, diz Gênesis 2,5. Não havia ninguém. Ou seja, como é que nós podemos crer que antes da própria criação haveria uma alma imortal? E o fato de Deus, olha, outro detalhe. Deus, quando faz isso aqui, ó, sopra-lhe nas narinas o fôlego de vida, não significa que agora Adão é um animal irracional. Porque quando Deus faz isso, Deus já o capacita com isso, com todas as capacidades, funções fisiológicas que poderão caracterizá-lo como o homem criado à imagem de Deus, um ser racional. Quando Deus sopra o fôlego de vida, o ruar, nas narinas de Adão, ele o traz à vida. Adão se torna alma vivente, um ser vivente, porque antes disso ele não era um ser vivente. Todas as funções e capacidades fisiológicas de um ser vivente, de uma alma, são, a partir daquele instante, incutidas, insufladas, criadas em o quê? Em Adão.
eu gosto sempre de ler um texto que está aqui no Salmo 37. Vamos lá? Vamos abrir lá? Aqui a gente não tem preguiça de abrir a Bíblia, não. A gente abre a Bíblia mesmo aqui, tá? Por isso que todo mundo aqui, as poucas pessoas que me seguem aqui, elas sabem que aqui a gente abre a Bíblia. Salmo 37, deixa eu ver se é o Salmo 37. Não, o Salmo 33 por enquanto. Daqui a pouco eu vou voltar lá no Salmo 37, ok? Vamos lá. Salmo 33, de 13 a 15. Salmos 33, de 13 a 15. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. O que a Bíblia está dizendo aqui no verso 15? Que Deus é que forma o coração de todos os homens, todas as pessoas. O que é o coração? O coração é uma metáfora, é uma palavra carinhosa até, né? Para se referir à mente. A mente. Deus é que forma a mente. Então, no momento em que Deus sopra o ruar, o espírito, fôlego de vida, nas narinas de Adão, naquele exato instante, ele estava também fazendo o quê? Formando o coração de Adão, formando a mente de Adão com todas as suas funções e capacidades. Agora, interessante o texto que eu quero que você leia comigo aqui. Eclesiastes, vamos lá para Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Vamos ler do 18 em diante? Preste atenção nesse texto aqui. Eu disse mais, isto é, por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Em que aspectos os homens seriam iguais aos animais? Olha o verso 19. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos, presta atenção nessa afirmação de Salomão aqui, que escreveu Eclesiastes inspirado pelo Espírito Santo. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Vou repetir. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais nesse aspecto. Só nesse aspecto. Que aspecto? Do fôlego de vida. Por que nesse aspecto os homens não têm vantagem nenhuma sobre os animais? Por quê? Você vai descobrir isso agora. Jó, capítulo 12, verso 10. Jó, capítulo 12, verso 10. Leamos, Jó 12, 10. Na sua mão, é uma referência de Jó a Deus, a mão de Deus, né? Na sua mão está o quê? O que está nas mãos de Deus? E por que o homem não tem vantagem sobre os animais? Na sua mão está a vida de todos os seres vivos. E o espírito de todo o gênero humano. Então, é por isso que nesse aspecto do ruar, fôlego de vida, da própria vida,
nós não somos melhores do que os animais. Mas voltemos a Eclesiastes. Desta vez, para meditarmos no capítulo 9, versículos 5, 6 e 10. De novo. Porque os vivos sabem que vão morrer. Veja, os vivos têm consciência. Os vivos têm mente. Os vivos, com exceção de alguns, eles estão com as suas capacidades mentais, emocionais, fisiológicas, com todas elas ali. Como eu disse, com exceção de alguns. Os vivos sabem, eles têm consciência de que vão morrer. Mas os mortos, veja, os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber. Ou seja, Salomão está falando dessa morte natural, que eu e você podemos passar por ela daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Salomão está falando dessa morte, da morte natural, não da segunda morte, depois da qual virá o juízo final. Não, não é dessa morte que Salomão está falando. Está falando da morte natural. Por isso que ele está dizendo, os mortos não sabem nada. Veja, os mortos não sabem nada. E a gente vai entender por que eles não sabem nada. E não têm nenhuma recompensa a receber. Ou seja, o justinho, o bonzinho morreu e a alma vai para Deus, vai para o céu, vai para o paraíso. E o ímpiozinho, mauzinho, vai para o colo do capeta. Não, não existe isso na morte natural. Porque a memória deles já no esquecimento. Como eu disse no vídeo anterior, memória é uma das funções da mente. Quem que formou a mente em nós? Quem que formou a mente em Adão quando soprou nele o fôlego da vida? O ruach, o espírito. Quem que forma a mente? Deus. Nós lemos ali nos Salmos 33:15. É Deus que forma a mente. E é através desse fenômeno chamado mente que a memória, né, ela existe. Ela existe. A memória é uma espécie de banco de dados armazenados. E por que existe mente? Por que existe memória? Porque Deus criou aqui dentro da minha caixa craniana um negócio chamado cérebro, que se desintegra, vira pó, vira partícula de poeira cósmica quando a alma, ser vivente, morre. Então, quando a alma, que é um ser vivente, morre, o cérebro, que produz mente, que produz memória, que produz sensações, sentimentos, sentidos, o cérebro virando pó, não há como você ter memória mais. A memória deles de quem? Dos mortos, jaz no esquecimento. Olha o verso 6. Amor, ódio, inveja são funções produzidas por que mesmo? Em primeira instância, pela mente. Amor, ódio e inveja. Para eles, para quem? Para os mortos, já não existem mais. Por que não existem mais? Amor, ódio, inveja, memória, consciência, nós poderíamos acrescentar, pensamento, né? Nós poderíamos acrescentar. Por que tudo isso já não existe mais? Porque o cérebro, de onde todos esses fenômenos, não estou utilizando o termo técnico, tá? O cérebro vira pó. O cérebro era o órgão criado por Deus aqui, incutido na nossa caixa craniana, como aquele que deveria produzir todos esses fenômenos. Memória, amor, ódio, inveja, pensamento, consciência, mente. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Morreu, acabou. Verso 10.
tudo o que vier às suas mãos para fazer. Veja, quando ele diz aqui, afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol, ele está deixando claro que é do ponto de vista humano. Do ponto de vista humano, nenhum morto tem poder de voltar à vida por si mesmo. Então, eles não têm esse poder inerentemente. Nenhuma alma, né, teria esse poder inerentemente. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, verso 10, faça-o conforme as suas forças. Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Você não vai para um lugar chamado inferno, se você for mal. A sua alma. Mas a Bíblia está deixando claro que a alma, conforme criada lá no Éden, ela é um ser vivente. E ela só se tornou um ser vivente a partir do instante em que Deus modelou do barro, da argila, Adão. E soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. Esse fôlego veio, ele é proveniente do próprio Deus. É a vida sobre a qual Jó diz que Deus mantém em suas mãos. Essa é a vida. Vida vem de Deus. Então agora analise o seguinte: se almas permaneceriam eternamente sofrendo os horrores do tormento do fogo eterno, quem é que deveria sustentá-las com vida? Deus. Deus estaria sustentando a vida, supostamente, de todas as almas imortais. Mas se elas são inerentemente, essencialmente imortais, por que elas precisariam ser sustentadas por Deus, que é o doador da vida, é aquele de quem a vida procede, toda a vida de todo ser vivente, independentemente dele ter cérebro ou mente, vamos dizer, troque por cérebro por mente, independente dele ter mente ou não. Quem é o responsável pela vida de todo ser vivente? Deus. Deus. Então, veja, vá imaginando as incoerências que existem, que passam a existir no momento em que você começa a assumir todas essas afirmações de que a alma é imortal. Bom, eu quero ler aqui com vocês 3 textos. Nós não vamos muito longe nesse vídeo, porque nós vamos continuar. Mas eu quero ler mais 3 textos aqui, para a gente entender o que acontece na morte. Vamos lá. Gênesis 6,17 primeiro. Abre comigo. Gênesis 6,17. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser, toda a alma, em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Aí alguém poderia dizer, então você está chamando de alma até os animais? Mas o animal não é um ser vivente? O homem não é um ser vivente? Não é um ser vivente o homem? Uma alma vivente? Então, no aspecto somente de vida, de fôlego de vida, é como Eclesiastes capítulo 3 nos diz, somos iguais, não há diferença nenhuma. A nossa diferença dos animais é que nós possuímos mente, razão, e os animais não. Mas vamos lá. Porque eu vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será o quê? Destruído. Então quer dizer que houve um dilúvio, apenas 8 pessoas, junto com muitos animais, se salvaram na arca, nós conhecemos a história, mas o resto da humanidade foi o quê?
destruída, pereceu. Deus fez o que com o fôlego de vida desses? Tomou para si. Leiam comigo Jó 34, 14 e 15. Jó 34, versículos 14 e 15. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e fizesse voltar para si o seu espírito e o seu sopro, presta atenção nessa expressão aqui, ó. Presta atenção, vou ler de novo. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e fizesse voltar para onde? O seu espírito e o seu sopro. Fizesse voltar para onde? Para onde? Isso aqui é importante. Voltar para si. Verso 15. Toda a humanidade morreria ao mesmo tempo e o homem voltaria para o pó. Veja, a vida procedeu da pessoa de Deus. A alma, quando Deus criou Adão, a alma de Adão não estava perambulando pela eternidade etérea. Adão foi feito naquele exato instante em que a Bíblia diz que ele foi feito e se tornou alma vivente. Antes de Deus soprar-lhe o fôlego de vida, o ruar, ele não era alma vivente. Como que vocês conseguem driblar o sentido disso aqui? Como se isso aqui não significasse nada. Olha, de novo eu vou ler o texto de Jó 34, 14. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e fizesse voltar para si. Porque foi de si, foi da pessoa de Deus que saiu o quê? O espírito, o sopro de vida de Adão. Que fizesse com que ele se tornasse um ser vivente, uma alma vivente, mas diferente da dos animais, porque Deus lhe deu um negócio chamado, Deus formou no interior de Adão um negócio chamado coração ou mente. Se Deus então chama para si a sua vida, o fôlego de vida, o seu espírito, toda a humanidade morreria ao mesmo tempo e o homem voltaria para o pó. Prestem atenção na afirmação: tu és pó. Tu não és alma imortal. Tu, homem, você não é autônomo. Você não possui vida independentemente de mim. A vida que você tem, a alma que você é, só existe por causa de mim. E passou a existir a partir do instante em que eu criei a primeira alma. Se a alma fosse imortal, ela não seria criada. Ela já seria alma imortal, em condição etérea, sem carne e sem osso. Eu sei que não é fácil entender isso aí não, e aceitar isso. Salmos 6, verso 5. Salmos, capítulo 6, verso 5. Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Por que não há recordação de Deus na morte? O que dizer da alma dos justos que vão supostamente ou iriam supostamente para o céu? Na morte não há recordação de ti, a memória morreu, pereceu. Por que a memória, né, que é de onde as recordações partem, né? Por que elas existem? Recordações, memória? Por causa do cérebro. O cérebro vira pó, se desintegra, vira partícula de poeira cósmica. Então a Bíblia está deixando na morte, está deixando claro, na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Não é num suposto lugar chamado inferno, ou Hades no grego.
onde almas dos ímpios estão, ou no paraíso onde almas dos justos estão, ou estariam, melhor dizendo, não é? Então, meus queridos, eu quero ler mais 3 textos aqui e encerrar esse vídeo, tá? Por que eu quero ler esses 3 textos aqui, antes de encerrar o vídeo? Porque eu fiz uma menção a eles no meu último vídeo. Então, o primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês se encontra em João, capítulo 11. João, capítulo 11. É nesse capítulo que a morte de Lázaro é relatada. Vamos ler primeiro versos 11 e 12. Lázaro estava doente. Antes de ler o 11 e 12, vamos ler outro versículo anterior aqui, tá? Que é o verso 4. Lázaro estava doente, Jesus recebe a notícia de que ele estava doente. E aqui no verso 4 diz: ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Como não é para a morte, Jesus? Né? Nós que conhecemos o fato muito depois que ele aconteceu, sabemos que Lázaro morreu, né? Mas o que Jesus queria dizer não é que ele não morreria, é que ele não permaneceria morto e que essa doença que produziria posteriormente a sua morte, tinha um propósito maior de Deus. Isso é interessante a gente observar também, né? Veja, versos 11 e 12. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. 12. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. 13. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Então, pergunta simples: como é que Jesus se referiu à morte aqui de Lázaro? Como um sono. Lázaro adormeceu. Seria a morte de Lázaro diferente da morte dos demais seres humanos? Seria diferente? Essa morte de Lázaro aqui só foi diferente no aspecto em que Jesus disse que havia um propósito para a morte dele, só nesse aspecto, mas do ponto de vista biológico, fisiológico, a morte de Lázaro é igual a toda morte. Certo? Você concorda com isso? Então Jesus se refere à morte como um sono. A pessoa que morreu, adormeceu, está dormindo. Não está recebendo recompensa. Estou falando da morte natural. Estamos falando da morte natural, não da segunda morte. E Lázaro é um exemplo claro a esse respeito. Jesus se refere à morte como um sono. Está dormindo. Por que você que crê na imortalidade da alma, existência de inferno, não crê em tudo isso que nós estamos mostrando? Por quê? O que te faz sentir uma aversão por tudo isso que eu estou falando aqui agora? O que é que... Não convém você fazer uma autoanálise? Porque, veja, eu disse no início que não importa se você... Para mim não importa se você continuar crendo na imortalidade da alma, na existência de inferno, no tormento eterno. Mas o que eu estou tentando mostrar para você são linhas de raciocínio quanto a este assunto, traçadas pela Bíblia. Porque nós não podemos colocar Bíblia contra Bíblia. Moisés, Salomão, profetas contra Jesus e os apóstolos. Não podemos. Outro texto que eu quero ler com vocês, o penúltimo. Vamos para 1 aos Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Primeiro leamos o versículo 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez.
dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Paulo está tratando aqui da ressurreição de Cristo. Foi visto depois da sua ressurreição por mais ou menos 500 pessoas, e Paulo diz que algumas dessas pessoas que viram Jesus ressurreto, no seu tempo, no tempo de Paulo, ainda viviam, porém alguns já dormem. O que ele quer dizer com isso? Dormem. Estavam mortos. Então nós estamos aqui diante do apóstolo Paulo, se associando com Jesus, quando atribui à morte o conceito de sono. Sono. Isso não é uma invenção minha, não é uma invenção nossa, de quem não crê na imortalidade da alma, de quem não crê na existência de inferno, de quem não crê num negócio chamado tormento eterno. Isso não é uma invenção nossa. Então, se esses conceitos são apresentados na Bíblia, e se o conceito para se referir à morte, o conceito é sono, o dormir, se existe esse conceito do sono relacionado à morte, fazendo referência à morte, é porque nós devemos prestar atenção nisso. Isso não está aqui à toa. Isto não apareceu aqui ao acaso. Um outro texto que eu gostaria, o último que eu vou ler com vocês, se encontra em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, eu leio o seguinte: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Não ignorem a verdade. Eu vou falar bem calminho. Não ignore a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Então, Paulo está falando aqui, utilizando-se do conceito do sono, para fazer referência àqueles que morreram em Cristo e morreram na esperança da ressurreição. Verso 14: Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Quem são esses? Os mortos. Verso 15. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Pare e pense no seguinte, no que Paulo está dizendo aqui acerca da volta de Jesus. Todos aqueles que morreram em Cristo, por ocasião da volta de Jesus, sairão das sepulturas. Não vai acontecer aquela coisa jocosa a qual eu me referi de forma hipotética no meu vídeo anterior. Que coisa jocosa seria essa? Imagine a seguinte situação hipotética lá no céu. As almas dos crentes fiéis que foram supostamente lá para o céu
são reunidas lá num determinado momento e Jesus lhes diz o seguinte: olha, todos vocês, atenção, eu vou ter que voltar à terra para buscar os meus filhos. Então é o seguinte, eu terei que ressuscitar todos vocês. Olha a falta de nexo nessa questão. Estavam vivos, mas estavam mortos? Porque precisariam ser ressuscitados. Mas beleza, Jesus diz para as almas, né? Autônomas e etéreas lá no céu: vocês vão ter que descer. Aí eu fico pensando, eu fico imaginando assim a cena entre as almas, um olhando para o outro. O quê? Vocês vão ter que descer. Mas não se preocupem, que é só por um momento. É só até eu chegar lá. Porque eu vou ressuscitá-los da sepultura. Então vocês vão ter que descer. Vocês vão ter que voltar para a terra de novo, inclusive para o pó. Vocês vão ter que voltar lá para o pó. Imaginem a surpresa. Isso aqui é uma situação hipotética, gente. Entendeu? Porque se vocês acreditam em alma como ser autônomo em condição etérea, ou seja, sem carne e sem osso, possuindo mente, possuindo todas as funções de um corpo, né, fisiológico, humano, vocês têm que crer nisso, nessa hipótese. Então Jesus vai ter que mandar as almas dos crentes salvos que estariam lá no céu de volta. Vocês vão ter que voltar. Vamos descer todo mundo para o andar de baixo, porque não se preocupe, porque eu vou trazê-los de volta para o andar de cima, só que com o corpo agora. Imaginem isso. É óbvio que essa é uma situação hipotética que eu criei aqui agora, ridícula. Mas, porém, contudo, se você tem mente, se você raciocina, se você não tem medo de pensar, e se você não tem medo do desconhecido, e se você não tem medo de abandonar alguma crença que nunca fez sentido na sua vida, só porque todos creem, ou quase todos absolutamente creem do mesmo modo, se você não tem medo de aceitar o que a palavra de Deus diz, então o mínimo que eu rogo a você que crê na imortalidade da alma, na existência de inferno, no tormento eterno, é que você pare um pouco e pense. Só isso que eu estou pedindo para você. Não estou brigando contigo. Não estou dizendo que você vai se perder se não aceitar esse ponto de vista da Bíblia. Não. Eu disse no meu vídeo anterior e vou continuar dizendo enquanto não terminar esse assunto aqui. Isto não é condição sine qua non, haverá salvação. Pronto, acabou. Certo? Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até o final. Que Deus ilumine a sua mente, em nome do Senhor Jesus. Amém.